Olá, aqui é Diego Mangabeira e esse é mais um podcast da Alquimia da Mente. Se você quer conhecer melhor nosso trabalho, acessa agora www.diegomangabeira.com.br e lá você vai poder baixar nossos e-books gratuitos, conhecer os nossos podcasts, tal como esse da Alquimia da Mente, também conhecer os nossos treinamentos, todos os nossos cursos da Mangabeira Academy que podem ajudar dentro da Alquimia da Mente, Neurociência e Física Quântica, tá bom, pessoal? Hoje a gente vai falar nesse podcast sobre 5 afirmações para ativar a lei da atração na sua vida. A afirmação é bem legal. Eu vou até, antes de falar essas 5 afirmações, dar um conceito básico, que é o quê? Nas antigas civilizações, sempre foi utilizado o conceito de repetição. Então você pode até marcar aí onde você estiver, não sei se você está no metrô, no ônibus, no carro, em casa, no escritório, para seu carro, anota isso, ou mesmo já coloca no seu subconsciente essa informação que a repetição é a mestra da perfeição. E a perfeição é um conceito sempre de autodesenvolvimento, expansão da consciência. A perfeição não é algo que você alcança, ela é, né? Você vai conquistando dia após dia. Bacana? E quando a gente pensa em repetição, várias civilizações deram origem ao que a gente conhece hoje como afirmações, tá bom? Então, só para você entender, começou com os sumérios, principalmente quando a gente pensa em relação à origem da própria humanidade, que não é a história que foi contada e nunca vai ser a história que foi contada, porque tem muita coisa além disso que não está sendo e nunca vai ser passada, né, pela mídia tradicional, as redes sociais. Por isso que é interessante. Por exemplo, se você quer saber mais sobre isso, você pode entrar aqui nos nossos treinamentos. Principalmente, eu aconselho a você se inscrever aí como aluna da Academia da Alquimia da Mente, que isso pode te ajudar em relação ao seu próprio desenvolvimento, se você quiser saber mais, tá bom? E quando a gente pensa nessa perspectiva, a gente vê, por exemplo, nas antigas civilizações o conceito é criação de mantras, né? Então você vê da cultura hinduísta, cultura budista. Você tem também orações, preces, aí você entra um pouco nas religiões abrâmicas, islamismo, judaísmo, cristianismo, né? Em contrapartida, as outras religiões e cultos, doutrinas, a mesma coisa. Você olha desde Umbanda, Candomblé, Espiritismo, você tem Zoroastrismo, Sikhismo, você tem Confucionismo, você tem Taoísmo, você tem Shintoísmo, né, Xamanismo, enfim. Se tem alguma que eu não falei, você pode colocar aqui nos comentários, independente de onde você estiver, tanto escutando, assistindo. Eu não sei onde você está agora, Spotify, YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts, é tanta coisa que a gente às vezes até esquece. Até esqueço para falar isso, mas é muito importante, porque essa repetição passou séculos, milênios para chegar onde a gente está. E eu vou falar agora uma delas, que é a primeira, para que você comece a trabalhar ela dentro da sua vida. Afirmação 1, qual que é? Eu sou o imã do dinheiro. Tá? O que isso tem a ver? Pessoal, às vezes se eu falar eu sou o imã do dinheiro, você repetir, não vai dar muito certo. Porque você precisa entender o conceito. O que é o conceito? Você é tanto um imã elétrico, tá? Aliás, você é uma energia, né? No caso, em relação à física quântica. Então, um elétron, que é uma dualidade. Então, você tem onda e partícula. E, ao mesmo tempo, você, dentro da subpartícula atômica, você é energia. Pura energia, simples assim, né, cientificamente falando. Se você é eletricidade, né, eletromagnética, você também o quê? Tem a parte magnética. E aí a gente pensa em relação a intenção clara, pensamento, né? Quando a gente fala de emoção elevada, magnetismo. Então, se você unir intenção clara com emoção elevada, você o quê? Consegue tanto gerar eletricidade como magnetismo. Isso tem a ver com energia, não é algo místico ou mesmo autoajuda. Coloca isso no papel. Isso não é mais autoajuda, isso é científico. A gente estuda aqui, são mais quase 15 anos, né, estudando a alquimia da mente, a gente formulou a nossa metodologia para te ajudar. E nessa mesma perspectiva, a física quântica fala isso. Inclusive, a neurociência tem um embasamento muito teórico. É só procurar, inclusive, em alguns portais. Se você for cético ou pessimista em relação a isso, joga lá PubMed, né? PUBMED, o maior portal em relação de medicina, né, do mundo, para que você encontre processos sobre isso, inclusive sobre psicologia positiva, em relação à eletromagnética, para você dar uma olhada, tá bom? E sobre física quântica é óbvio, tá bom? Segunda a afirmação que é importante para você entender. Eu atraio a realidade que eu desejo. O que é atrair a realidade que eu desejo? É ir profundamente, então verticalmente, né, na parte inferior, para baixo, em relação à lei da atração. Lei da atração hoje, se você vê na internet, tem um monte de material. E tem um monte de, entre aspas, gurus explicando para você o que é a lei da atração, correto?
Pessoal, a lei da atração volta de novo ao magnetismo. Você precisa da elétrica e do magnetismo. É normal, é científico. Não é algo místico. Se alguém está te vendendo essa coisa como mística, muito cuidado. Porque não é assim que funciona. E quando a gente começa a pensar isso, a gente começa a virar esse magnetismo e as coisas começam a fluir naturalmente, porque é assim que é. Vamos pensar, eu vou dar um exemplo prático para você entender o que eu estou querendo dizer. Você tem felicidade, você sorri. O que acontece com o seu corpo? Você gera o quê? Hormônios que são mais positivos. Ou mesmo, você está fazendo um exercício físico, independente de qual seja, você vai gerar através da amígdala cerebral hormônios que vão gerar também neurotransmissores que vão ser passados por todo o seu sistema nervoso, incluindo as suas células, né? Para todo o seu corpo, até o mindinho do seu pé. Então, por exemplo, se a gente fala de ocitocina, endorfina, serotonina, por que não, às vezes, você está com tanto embalo, um gás, um êxtase, aí a adrenalina das adrenais que estão aqui em cima dos fígados, né? Dos fígados não, dos rins, né? Então, dos rins, das adrenais, né? As glândulas adrenais que vão gerar o que a gente conhece como adrenalina. Então, o que aí você entende? A perfeição biológica, mas ela é bioquímica. Por isso que a gente fala aqui de química, de alquimia. Você usa os ingredientes certos para você criar a sua realidade. E a realidade é construída a partir dessa atração de tudo o que você quer. E lógico, se você foca a sua vida naquilo que você não quer, o que acontece com você? Acontece aquilo que você menos deseja. Terceira afirmação. Eu pratico e executo o que eu quero, o que eu acredito. Né? Então, a coerência. Coerência, que a gente fala coerência do coração. Em termos científicos, coerência psicofisiológica, cérebro e coração. Se você tem essa união, e a gente sabe hoje, cientificamente falando, principalmente eu como embaixador do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, a gente sabe, pessoal, quando você tem uma coerência cardíaca, que a gente chama também, em relação aos 40 mil neuritos sensoriais que nós temos no coração, a gente sabe que existe uma inteligência, uma tecnologia que sempre será, sempre foi, sempre é uma tecnologia do nosso coração. Nosso corpo, ele já é tecnologicamente avançado. Ele não vai ser inteligência artificial que vai mudar o ser humano. É o ser humano que muda a si mesmo e cresce. Esse é o grande lance. Então uma dica aí, abre aspas, para de acreditar em coisas externas apenas. Entendeu? Não estou dizendo que não é para ver tal. O grande lance, pessoal, é que sempre a matrix mental vai ser controlada por poucos. E esse terceiro poder que a gente chama às vezes de velha ordem mundial, nova ordem mundial, que são os mesmos que estão aí. Eles sempre, o governo oculto, que a gente chama governo oculto do medo, sempre vão querer que você volte para a mesma frequência vibracional baixa, sempre para o medo, ansiedade, depressão, porque a sua libertação vale ouro, mas nem todo mundo quer que você valha ouro. Quer que você valha só aquela coisa muito básica e você não cresça. Por isso que é importante, você tem que praticar. Pratica, fale aquilo que você acredita. Vá até o fim. Né? A gente tem até Sócrates, ele morreu. Sócrates, não sei se você sabe a história dele, né? Platão contou isso, porque Platão foi discípulo de Sócrates, né? Na verdade, a gente só conhece Sócrates hoje por causa de Platão. Ele morreu acreditando naquilo que ele acreditava. Você tem coerência em relação a ir até o fim naquilo que você acredita? Fica a dica. Quarta afirmação. Eu sou a abundância do universo em minha vida. Qual que é o conceito de abundância? A gente volta para o mundo das infinitas possibilidades. Na física quântica não existe a linearidade que a própria matemática euclidiana fala. Então, por exemplo, não existe só reta. A geometria que foi acreditada e passou, por exemplo, que você aprendeu na escola. A gente tem que entender que não é reta, por exemplo, eu quero co-criar minha realidade, então é daqui para lá. Não, ela é torta, sim. Vão acontecer muitas coisas no meio do caminho, inclusive vão acontecer fracassos no meio do caminho para você chegar onde você quer chegar. Você sabia disso? Ou você ainda está acreditando na mística, que é apenas uma técnica, apenas um milagre, uma fórmula milagrosa, ou mesmo alguém vai mudar a sua vida, o governo, a economia, alguém, né? Você sempre coloca o quê? Num salvador, numa salvadora. Você ainda tem essa matrix mental de que o externo vai te alterar, e não você. Se você não acredita no universo, e aí você pode chamar do que você quiser, eu estou chamando de universo, né? A abundância existe, a gente sabe disso. Vide quantas inovações e invenções já foram inventadas. É desde energia limpa, é desde a gente, por exemplo, ter carros, automóveis muito mais avançados do que nós já temos. A gente não vai criar isso, pessoal. A gente já tem disponível isso. O grande lance é, se você não se abrir para isso, você vai continuar na mesma miséria, escassez, mediocridade, que não é só material. A gente sempre fala isso, até tem cursos avançados, como por exemplo o método Hércules, que a gente ensina isso sobre a riqueza física, mental, espiritual, emocional e material financeira. Você vai continuar a acreditar naquele mundinho que você vê na mídia tradicional ou nas redes sociais. Até quando?
tá? Quinta afirmação: eu sou o que eu sou. E a gente entra no conceito maravilhoso que é quem você é. A gente volta na dialética grega, né, que foi muito conceituada, a gente no Ocidente conhece muito isso. Confúcio, Lao Tse, Sun Tzu vão fazer essa mesma definição em relação a o que a gente conhece como China, mas não existia China na época, né, entre outros pensadores ao longo da história da humanidade. E você é o que você é? Não! Você, ao descobrir-se, ao expandir a sua consciência, você se unir ao campo quântico, você vai entender que você quebrando o hábito de ser quem você é, você vai descobrindo que você não era aquilo que você achava que era. E o grande lance em tudo isso é descoberta, é jornada, essa maratona de crescimento, essa valorização da vida, de você entender essas realidades tais como elas são, e entender que você sendo energia, você consegue transformar qualquer coisa. A gente fala até de plasmar. É uma tecnologia que era utilizada nas antigas civilizações e a gente perdeu esse conceito. Até dentro aqui da alquimia da mente a gente chama de transmutação mental. Você transmutar aquilo que você acredita em algo que você deseja. Tá bom? E aí o grande lance é esse. Quais são os ingredientes que você está usando agora? Se você não está investindo em curso, em treinamento, só quer tudo de graça, é muito difícil a prosperidade acontecer na sua vida. Porque não está girando. Só tá o quê? Puxando, extraindo, né? E não tem nada pior, você pode dizer isso melhor do que eu, quando você tem aquele tio chato, aquela prima chata, mãe, pai, qualquer pessoa do trabalho só sugando de você. Um patrão, né? Um chefe, só sugando de você. Não é ruim assim? O universo se sente assim de você também, que não quer que você troque, entende? O problema não tá fora, o problema tá dentro. Então por isso que tá, quem que eu sou? O que você é? Tá sendo coerente? Você tá inventando desculpa ou criando solução? E aí que tá o grande jogo dessa vida, pessoal. O que você tá fazendo para você crescer, tá bom? Espero que esse podcast pode te ajudar dentro da Alquimia da Mente. Claro, siga as nossas redes sociais aí na descrição, independente de onde você estiver. E além disso, conheça todos os nossos cursos e treinamentos avançados dentro da Mangabeira Academy em www.diegomangabeira.com.br. Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais podcasts da Alquimia da Mente. Até logo, pessoal. Um abraço.